Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos, um bom domingo, domingo de sol, maravilhoso, né? Olha aí o sol aí. Após uma noite de chuva, choveu muito. Deus ouviu o clamor da terra. A terra também clama, irmão. A terra, quando está seca, a terra clama por chuva. E Deus ouve o clamor da terra. E enviou chuva, né? Chuva para amenizar um pouco o ar seco, né? Para melhorar a nossa respiração. Deus cuida de nós, né? E eu queria convidar os irmãos para nós meditarmos um pouquinho na lição de hoje da nossa escola bíblica dominical. Eu estou começando um pouquinho mais tarde porque tem muita gente que ainda está trabalhando, né? Trabalha, acorda cedo pela manhã, durante a semana. E o domingo, geralmente, gosto de dormir um pouquinho mais. E hoje eu comecei um pouquinho mais tarde para que desse tempo de você se preparar e acompanhar conosco a lição da escola dominical. Vamos então iniciar o estudo da lição. A lição é de número 10, lição 10. O título da lição é Intercessão pelos Efésios. Intercessão pelos Efésios. Estou aqui com a minha revista, aqui, segundo trimestre de 2020, que essa lição, essa revista, ela fala sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. E a lição de hoje fala sobre a oração intercessória. Oração intercessória. E a leitura bíblica é aqui para capítulo 3, versículo 14 ao 21, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroboradores com poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Cristo Jesus, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. O texto áureo está no versículo 14 e 15, que diz: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Glórias a Deus, né? Devemos interceder, irmãos. Nós, como cristãos, servos do Senhor, devemos interceder pelos eleitos de Cristo, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, para que eles sejam fortalecidos de poder e vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Nós devemos orar por estas pessoas, orar por estes irmãos eleitos, né, que são servos do Senhor, né? A lição de hoje nós estudaremos nesta semana, né, neste domingo, que fala sobre o valor da intercessória, da oração intercessória.
pastor Jailton Santos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe, viu? O seu ministério, Esther Silva, Estherzinha, Deus abençoe, filha, sua família, seu filho, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida também, em Cristo Jesus, viu? Estou muito feliz pela sua vida, viu? Deus abençoe grandemente a sua vida, viu, Esther? E o que é uma oração intercessória? Oração intercessória, irmão, é aquela oração que você toma para si as dores do seu irmão, o sofrimento do seu irmão, viu? As aflições do seu irmão, o choro, a dor, viu? A luta que ele está passando. Então você toma para si, como se fosse você que estivesse passando. Aí você vai e você dobra os seus joelhos e ora a Deus, para que Deus entre com providência, para que Deus interceda por esse irmão a qual você está orando. Porque Paulo ele diz aqui no versículo, por causa disso me põe de joelho. Paulo orava pela igreja de Éfeso, viu? Paulo estava orando pela igreja de Éfeso. Paulo diz, por causa disso me põe de joelhos perante o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e assistindo, e hoje em dia são muito poucas pessoas que dobram o seu joelho e oram pelo irmão, pela irmã, pela igreja de Cristo, ora pelo seu pastor, ora pelo seu líder. São poucos. A maioria hoje em dia dobra o joelho, ou mal dobra o joelho, vai falar diante de Deus, vai expor os seus problemas, as suas dificuldades e vai fazer as suas petições, pedir aquilo que quer, aquilo que precisa, viu? E nunca pensa no irmão que está sofrendo, na igreja que está sendo perseguida. Então nós precisamos orar, interceder por essas pessoas. Dobrar o joelho, interceder por pessoas que necessitam, pessoas que estão passando dificuldade. Hoje, por exemplo, no dia de hoje, esse problema que nós estamos passando, né? Isso aí não é novidade para nós não, irmão. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, para nós que temos conhecimento das Escrituras, isso aí não é novidade para nós não. Essas coisas, irmãos, nós temos que tomar como coisas normais, que o Senhor Jesus, quando os discípulos foram diante de Jesus, e em particular falaram com Jesus, Senhor, dize-nos quando acontecerão essas coisas, né, sobre a sua vinda. E Jesus disse, não, o dia e a hora eu não sei. Mas para que não deixasse a gente meio despercebido, ele falou que haveria os sinais. Alguns sinais iriam anteceder a sua vinda. E está aí os sinais. Então, para nós, irmãos, isto aí não é novidade. Nós não podemos dizer, nossa, que isso que está... Não. Nós devemos confiar. A nossa esperança é Jesus Cristo. Nós temos uma esperança. E a nossa esperança é de irmos morar no céu. A nossa esperança é que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar, né? Jesus Cristo mesmo garantiu, não foi o homem. Não foi o homem que garantiu. Quem garantiu foi o Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu vou ao Pai, mas eu voltarei para buscar a minha igreja. Glórias a Deus. E esta é a nossa esperança. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que tem o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, aquele que vive uma vida digna de santidade, né? Aquele que vive uma vida digna de santidade, honestidade, fiel, né? Não só vive, como tem que viver até o fim. Ele tem a esperança, e a nossa esperança é essa, de Jesus vir e nos levar para o céu, e morar com Ele, estar definitivamente com Ele. Então, irmão, nós temos que orar por esses irmãos que estão fracos, irmãos que estão perdendo as esperanças. Muitos irmãos que estão dentro da igreja, muitos que estão dentro da igreja, já perderam as esperanças. Tem muito irmão dentro da igreja que já não acredita mais na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você vê que a gente ouve muito pouco falar sobre a vinda de Jesus. Ultimamente os cultos, irmãos, é prosperidade,
prosperidade material, é carro, é casa, essas coisas. Não se fala mais da vinda de Jesus, viu? Nós temos que falar mais da vinda de Jesus, que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e que Jesus leva para o céu, né? Nesta oração intercessória, nesta lição, nós vamos ver o quanto o apóstolo Paulo ele apresentava a Deus a igreja que ele amava. Você ama a sua igreja? Você ama? Então você tem que apresentar a sua igreja a Deus, orar. Não deixar de orar pela sua igreja, não deixar de interceder pela sua igreja, pela sua congregação, pelo seu pastor, pelo seu irmão, pela sua família, viu? Você vê que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó começou a orar por aqueles três irmãos que estavam ali, e Deus falou: ore por eles. Ore por eles, Jó. E Jó orou por eles, Jó intercedeu por eles, e Deus mudou o cativeiro de Jó. Viu? Paulo ele nos mostra que a oração intercessória, irmão, está baseada no amor que temos uns pelos outros. Viu? A oração intercessória, ela está baseada no amor que nós temos uns pelos outros. Não adianta de boca falar eu amo irmão, e você não lembrar de orar pelo seu irmão e tomar as dificuldades, tomar o sofrimento do seu irmão. Então nós temos que interceder pelos nossos irmãos, orar pelos nossos irmãos, viu? A paz do Senhor, irmã Zélia Dias, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério, um abraço para o seu pastor, Deus abençoe. Irmã Camila Farias da Silva, Deus abençoe, filha, em Cristo Jesus. Conceda a todos vocês um ótimo domingo na presença do Senhor. Quando isso, irmão, é uma realidade, a tristeza do irmão nos toca, viu? Quando isto é uma realidade, quando esta realidade é o quê? Quando nós afirmamos que amamos o nosso irmão. Quando nós realmente amamos o nosso irmão, viu? Essa realidade, ela nos toca. Nós sentimos o sofrimento do irmão, nós sentimos a dificuldade do irmão. São poucos hoje em dia. A maioria hoje em dia, ele luta pelos seus interesses, né? Não, é cada um para si. Se ele quiser, ele que vai orar, ele que vai buscar. Não, a gente não conhece a fragilidade do outro, né? A Bíblia diz: se você está forte, tome cuidado para que não caia. Cuidado para que não caia, viu? Porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então nós temos que interceder por essas pessoas. Nós temos que orar, buscar a Deus por essas pessoas, ajudar, estender a mão, viu? Pedro e João, quando estavam indo para o templo orar, lá em Atos, Pedro e João, quando estavam indo ao templo orar, na porta do templo havia um coxo, irmão. Havia um coxo. Eles poderiam muito bem passar direto, ir para dentro da igreja, orar, buscar a Deus, mas não, irmão. Eles sentiram a dor daquele paralítico que estava ali há muitos anos, né? E o que eles fizeram? Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho o que você está pedindo materialmente para solucionar um problema, um problema que não vai durar, um problema que amanhã ou daqui a pouco vai voltar, porque o dinheiro vai acabar. Mas o que eu tenho, né, olhou bem fixo nele e falou: o que eu tenho é eterno, o que eu tenho nunca vai se acabar. E o que eu tenho eu te dou é Jesus Cristo. Levanta, levanta desse chão e anda. Mas ele não só falou, né? É o que eu estou dizendo, não adianta só falar que ama, tem que ter atitude, tem que ter gestos, tem que mostrar, tem que ajudar. E eles estenderam a mão para ele, para ajudar ele a se colocar de pé, viu? Muita gente está caída esperando você estender a sua mão para ajudá-lo a levantar. Glória a Deus. Isso é intercessória. Isso é oração intercessória. É quando você estende a sua mão e diga para o seu irmão: aqui estou eu, irmão. Estou aqui para dividir junto com você o seu sofrimento, a sua angústia, a sua luta. Eu estou aqui para te ajudar. Aleluia.
Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maior prova de amor. A maior prova de amor é quando você se move, quando você toma uma atitude e não só fala, viu? Em nome de Jesus. Isso é uma realidade, viu? A tristeza do irmão nos toca, viu? Quando você ama mesmo, perdão, quando você ama realmente o seu irmão, a tristeza do seu irmão te toca, viu? As dificuldades deles tomam o nosso coração, viu? As dificuldades dele tomam o nosso coração. E assim nos colocamos diante de Deus para apresentar as suas causas. E aquele que é todo poderoso, ele vai examinar o seu coração e vai ver a sinceridade com que você está orando e vai entrar com providência na vida daquele a qual você está orando por ele. Glórias a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você vê que Deus entrou com providência na vida daquela pessoa a qual você estava intercedendo. Isso é maravilhoso, irmão. Viu? Isso é coisa linda. Aquele que tudo pode, irmão. Aquele que tudo pode. Então, na confiança de que Ele pode fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, esperamos a resposta das demandas de nossos queridos irmãos, viu? Aquele que pode. Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que eu e você pedimos. Aleluia. Glórias a Deus. Esse Deus, Ele é poderoso. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse Deus, Ele é tremendo, é forte e poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Após revelar o mistério oculto de todas essas dádivas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da igreja de Cristo. Você vê que hoje em dia, olha, a gente vê que quando começou esse problema dessa pandemia, que fecharam as portas do templo, que não podíamos mais ter as reuniões como nós tínhamos anteriormente, a gente ouvia muitos irmãos falar que estavam com saudade. Ai, que saudade, que saudade. E geralmente esses irmãos que falavam isso, que estão falando isso, são aqueles irmãos que quase não iam na igreja. Quase não iam na igreja. Porque aqueles que estão firmados, arraigados, aqueles que estão enraizados na palavra de Deus, irmãos, o templo pode estar fechado, mas nós estamos buscando a Deus. Quando o Senhor Jesus falou para aquela samaritana, viu? Não é lá que se adora, não é ali, não é lá, viu? Nós adoramos em espírito e verdade. E chegou essa hora. Chegou essa hora de provar os verdadeiros adoradores, aqueles que são adoradores de verdade. Você às vezes faz uma live, como a gente faz uma live, irmão Zélia, não é verdade, irmão Zélia? Às vezes quando faz uma live, são poucas as pessoas que congregam conosco que assistem. Geralmente as pessoas que estão arraigadas mesmo na palavra de Deus é que buscam, que ouvem, que assistem e quer se alimentar, né? Porque essa geração de hoje em dia, essa geração nova que está aí, ela não sei o que eles estão querendo. Eles estão, muita gente está indo atrás de movimento, de barulho, mas o que fortalece, o que sustenta a nossa vida, o que nos mantém de pé é a palavra de Deus. É a palavra. Aleluia. O louvor, ele alegra o nosso coração. O louvor nos traz alegria, mas a palavra é que sustenta. A palavra de Deus é que nos mantém de pé. A palavra de Deus é que nos fortalece. Eu lembro, irmão, muito bem que quando eu trabalhava, eu era empregado numa empresa, quando eu ia trabalhar, minha mãe preparava a minha marmitinha. Minha mãe preparava ali aquela marmitinha de alumínio, colocava arrozinho, feijão, uma farinha, colocava, quando tinha um pedacinho de carne ou não, um ovo, mas estava ali, aquela comida sólida, aquela comida que sustentava, né? A gente almoçava, geralmente a gente almoçava meio-dia e trabalhava, só ia jantar
à noite, quando chegava em casa, e estava sustentado. Por quê? Porque era uma comida fortalecida, uma comida sólida, uma comida caseira, uma comida feita com muito amor. Assim é a palavra de Deus, irmãos. Assim é a palavra de Deus, é o que está nos sustentando. Crentes de 30, 50 anos estão aí firmes, firmados, nada abala, nada chacoalha, nada derruba, porque estão fortalecidos, porque o alimento que receberam, o alimento que recebeu foi um alimento verdadeiro, um alimento que veio da boca de Deus, aleluia, glórias a Deus, debaixo de oração, muita gente orando por você, às vezes a gente está dormindo, às vezes a gente tá dormindo, muitas vezes a gente não tem força para se levantar, né? Porque a carne, irmão, é a carne. A gente às vezes não tem força para se levantar, mas tem alguém orando, alguém tomando as suas dificuldades, alguém tomando o seu sofrimento, alguém passando no seu lugar e dobrando os joelhos e levando diante de Deus as suas dificuldades. Aleluia, glórias a Deus. E Deus concede a vitória. Oh, glórias a Deus. E depois de muito tempo, aí Deus vem e nos revela que nós somos abençoados porque tinha uma pessoa de joelho dobrado orando pela sua vida. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus é maravilhoso, irmão. Essa é a oração intercessória. Essa é a oração intercessória. O apóstolo Paulo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo. Ele inicia a oração, a sua oração com um pedido duplo. O poder do Espírito no homem interior. O poder do Espírito no homem interior. E a presença de Cristo nos corações dos crentes. Olha que oração maravilhosa. Paulo inicia a oração diante de Deus, com dois pedidos, né? Um pedido duplo. Que Deus conceda a ele o poder do Espírito no homem interior. E a presença de Cristo nos corações dos crentes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo apresenta a sua oração confiada nas riquezas de sua glória. A de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória. Que Deus é o Pai da glória. Que Deus é o Pai da glória. Viu? Cheio de abundantes riquezas de sua graça. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e dispenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Deus, ele nos concede muito mais além daquilo que pedimos, viu? Porque Deus, ele conhece o coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Além de conhecer o meu e o seu coração, ele conhece a intenção do nosso coração. Que coisa maravilhosa. Que coisa tremenda. Deus conhece a intenção do nosso coração. O que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiro de ricas e ilimitadas bênçãos? Significa que Deus, ele é o Rei da glória. A toda a glória pertence a ele. Em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Tenha pleno, no versículo 14, que nós lemos, a palavra de Deus, nós lemos o versículo 14, que diz que Paulo, ele se põe de joelho. Por causa disso eu me ponho de joelhos, né? Por causa disso, né? No versículo 13, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Viu? Os judeus, irmãos, eles tinham o costume de orar de pé.
Os judeus, eles tinham o costume de orar de pé. Os judeus. Eles tinham o costume de orar de pé, com a cabeça erguida e com os olhos fitos no céu. Esse era o costume dos judeus. Viu? De pé, a cabeça erguida e os olhos fitos no céu. Certas vezes se colocavam de joelho, o que indicava que a oração tinha um caráter de urgência. Você vê como que eles eram? Eles oravam de pé, cabeça erguida, os olhos para o céu. Mas quando a oração tinha um caráter de urgência, que a necessidade exigia uma urgência, eles dobravam o joelho. Viu? Além disso, esse gesto expressava humildade. Joelho dobrado expressava humildade e o sincero desejo pelo socorro divino. Viu? O Senhor Jesus em plena agonia, vocês lembram? O Senhor Jesus em plena agonia orou desta forma no Getsemane. Dobrou os joelhos. Dobrou os seus joelhos. Aleluia. De igual modo, Paulo se propôs a orar pelos efésios, porquanto ele ansiava que a palavra de Deus permanecesse no íntimo de cada um deles. Assim também os servos que desejam formar, né? Nós que desejamos formar discípulos para o Senhor, né? Nós que desejamos formar discípulos para o Senhor, né? Além do trabalho árduo, que é um trabalho árduo, né? De ensinar, a nossa irmã Renata, né? Que é uma das nossas professoras, nossa irmã Renata, que é uma das nossas professoras da escola dominical, da classe das irmãs, sabe que é um trabalho árduo, mas é um trabalho recompensador, porque você tem que estudar, você tem que buscar, você tem que se informar, porque você, para ensinar, irmão, você tem que aprender, você tem que... Porque hoje em dia, irmão, ninguém quer sentar para ouvir. Ninguém quer sentar para aprender, mas quer se colocar de pé para ensinar. A palavra de Deus, lá em Hebreus, no capítulo, se eu não me engano, capítulo 4, Hebreus, quando fala que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, né? Ela tem dois cortes. E esses dois cortes, esses dois gumes, têm nome. Chama-se interpretação e aplicação. A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. E esses dois gumes chamam-se interpretação e aplicação. Irmã Francisca Paulino, Deus abençoe a sua vida, irmã Francisca. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está o seu filho? Está bem, seu filho? Luiz Fernando? Um abraço para o Luiz Fernando. Deus abençoe. Então se chama interpretação e aplicação. Você não pode aplicar sem interpretar. Por exemplo, um exemplo que eu vou dar aqui, irmã Renata. A irmã Renata, ela é da área da medicina, né? Da saúde. E você não pode aplicar um remédio na pessoa sem antes você conhecer o remédio, sem antes você conhecer o remédio, se ele vai causar algum efeito colateral. Você tem que conhecer o paciente, se ele tem alergia a algumas... Né? Quando você vai tomar uma injeção aquela injeção... Oh, meu Deus do céu, faz tanto tempo que eu não tomo aquela injeção dolorida. Esqueci até o nome dela.
Então eles perguntam se você tem alergia, né? Porque pode causar um efeito colateral, em vez de te fazer bem, pode te fazer mal. Então a palavra de Deus ela é assim, você antes de aplicá-la, você tem que interpretá-la. Muita gente está aplicando sem interpretá-la, sem ter conhecimento. Então você precisa ter conhecimento daquilo que você vai aplicar, viu? Então, meus irmãos, Paulo, por isso que Paulo ele se colocou de joelho, orando pela igreja. Então, se nós, irmãos, se nós desejamos formar discípulos para o Senhor Jesus, além do trabalho árduo de ensinar, viu? Necessitamos de nos empenhar, nos aprofundar na oração por eles. Não por nós, por eles. Você quer ver a sua classe, você quer ver os seus alunos cheios da graça e do poder de Deus, do conhecimento, ore por eles, interceda por eles. Viu? Somente assim haverá frutos, crescimento na fé e edificação da igreja. Aleluia. Hoje em dia são poucos que oram, são poucos que intercedem pelos irmãos, pela igreja. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Neide, Deus abençoe a sua vida. Irmã Neide Souza, louvado seja o nome do Senhor. Deus ele é maravilhoso. E no versículo 16, né, que Paulo ele ora segundo as riquezas da sua glória, né? Segundo as riquezas da sua glória, nós estamos na lição, viu? Versículo 16 da nossa lição, da leitura bíblica que nós fizemos em classe, segundo as riquezas da sua glória, né? Que Paulo ele ora para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda e sejais fortalecidos com o poder pelo Espírito no homem interior. Né? A oração de Paulo pelos Efésios é ousada, irmão. É ousada. Pois ele pede que Deus os favoreça conforme a medida da plenitude da sua glória. Olha a ousadia de Paulo. Ele pede que Deus os favoreça conforme a medida da glória de Deus. Ou seja, com a totalidade do seu ser. Com a totalidade do seu ser, Paulo pede a Deus. Nenhum homem consegue imaginar a imensidão da glória e do poder do Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso. Nenhum homem pode, viu? Porém, mesmo sem saber essa exata proporção, o apóstolo Paulo teve a intrepidez de pedir bênçãos, viu? Para a igreja de acordo com a plenitude dessa grandeza. Ousadia. E é o que nós temos que ter, ousadia. Viu? Muita gente tem que ter temor de Deus, temor de Deus. Temor de Deus é uma coisa e medo é outra. Nós temos que ter temor de Deus. Temor é respeitá-lo, é obedecê-lo, é ser fiel, é andar com fidelidade, com honestidade. Isso é temer a Deus. Dar um bom testemunho, viu? Orar pelo irmão, interceder pelo irmão, viu? Abraçar o irmão. É isso. Assim como Paulo, nós não podemos, viu? Assim como Paulo, nós não podemos limitar a nossa visão a respeito do Todo-Poderoso. Não podemos limitar, porque ele é ilimitado. O Todo-Poderoso, nosso Deus, ele é ilimitado, irmão. Viu? Ele é poderoso. Ele é rico em bênçãos. Viu? Nossas orações e nossos pedidos expressam nossas orações. A minha oração e a sua oração, elas expressam, elas demonstram se realmente cremos no que diz a palavra de Deus e na sua grandeza. Viu? De acordo com a minha palavra, de acordo com a minha oração, de acordo com aquilo que eu busco, de aquilo que eu coloco diante de Deus, ela expressa, viu? Ela expressa a minha fé na palavra de Deus. Viu?
O Senhor, ele tem disposição em nos atender. O Senhor está disposto, o Senhor está sempre disposto a nos atender. Ele nunca está ocupado. Ele nunca vai dizer para você, espera um minutinho, espera um pouco, que eu estou atendendo o outro. Ele é todo poderoso. Ele pode atender o mundo inteirinho de uma só vez e solucionar o problema de todos no mesmo momento, individualmente, porque ele é todo poderoso. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Glórias a Deus. O Senhor, ele tem disposição em te atender. Ele está disposto a atendê-lo agora, se você clamar por ele. Aleluia. Ele não é igual isso aqui não, que você liga, dá ocupado. Você liga, não tem sinal. O sinal falha, o sinal some. Não, de jeito nenhum. O nosso sinal com Deus é direto. Aleluia. E Jesus já fez esse sacrifício. Jesus, quando foi na cruz, foi para isso, para que nós pudéssemos ter acesso livre ao Deus Todo-Poderoso. E hoje nós temos esse acesso a Deus. É só você clamar, é só você chamar, que Ele está aí, disposto a te atender. Mas você tem que estar preparado também para receber um não da parte de Deus. Nós estamos acostumados a só sim, sim. Opa, eu dou, eu tenho. Não. Nós temos que estar preparados também, irmãos, para os não de Deus. Porque quando Deus diz não, viu? Quando Deus diz não, Ele sabe por que não é o momento de estarmos sendo abençoados. Deus, ele é maravilhoso. Glórias a Deus. Mas eu vou repetir, Deus, ele tem disposição, está disposto a te atender. Mas para isso, precisamos manifestar a nossa fé. Viu? Precisamos manifestar a nossa fé. Manifestar a nossa fé. Precisamos manifestar a nossa fé. Aqui na revista, no versículo 17, está escrito, para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estarmos enraizados e fundados em amor. Viu? Habite pela fé. Mediante a fé, é através da fé, é pela fé que nós alcançamos o alto privilégio de ter o Senhor Jesus Cristo habitando dentro de nós. Viu? Aleluia. Viu? É através da fé. É através da minha e da sua fé em Cristo Jesus. Viu? Que nós temos o alto privilégio de ter Ele habitando dentro de nós. Aleluia. Viu? No passado, Deus derramou sua presença no tabernáculo e no templo. No passado, ele derramou a sua presença no tabernáculo e no templo. Mas agora ele escolheu o meu e o teu interior, viu? Para transformar em sua casa. Oh, glória! Você é a casa de Deus. Deus habita em você. Deus mora em você. Você é templo e morada de Deus. Olha, glória a Deus. Esses dias, acho que sexta-feira eu estava falando sobre isso. Que quando você entra num lugar, a pessoa sente diferença em você. E depois a nossa irmã Camila, eu estava comentando com ela, e depois ela escreveu, respondendo para mim, que isso aconteceu com ela. Que perguntaram para ela, viram uma diferença nela, viram um brilho diferente nela. E perguntaram para ela, você é evangélica, você é serva de Deus, porque eu vejo uma diferença em você. Isso aí sabe o que é, irmão? É aquele que habita dentro de mim e de você, que é o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos morada, viu? Somos moradas de Deus, viu? E às vezes não é nem pela nossa oração, às vezes é pela oração de alguém que teve a ousadia de orar a Deus e falar para Deus, enche ele da tua glória, enche ele do teu poder, enche ele do teu Espírito Santo. E hoje você é cheio do Espírito Santo,
por causa da oração intercessória que alguém fez por mim e por você. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Viu? Essa grande honra que eu e você temos, ela é concedida, viu? Ela é concedida somente àqueles que vivem na fé genuína na palavra de Deus. Somente esses que vivem na fé genuína da palavra de Deus, eles são moradas, são templos do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E no versículo 18, nós lemos até o versículo, vocês lembram que nós lemos a leitura bíblica? A leitura bíblica nós fizemos, nós lemos até o versículo 21, né? E no versículo 18, Paulo fala sobre as dimensões do amor de Cristo. Eu falei sobre isso na sexta-feira. Quem acompanhou o estudo da sexta-feira, eu falei um pouco sobre isso daí. Nós falamos sobre as dimensões do amor de Cristo. Irmãos, não tem como avaliarmos, não tem como medirmos as dimensões, o tamanho, o amor de Cristo. O amor de Cristo por mim e por você. E então o que o Paulo fez? Paulo usou as unidades de medida para tentar mensurar a extensão do amor segundo Jesus, viu? Do amor do Senhor Jesus. Ele tentou, através de medidas, né, de unidades de medida, para tentar expressar a extensão do amor do Senhor Jesus por mim e por você. Para tentar, viu? Para chegar no mínimo próximo, viu? Em outras palavras, o apóstolo diz que a largura do amor divino é capaz de envolver toda a humanidade. Você já fez ideia de quantas pessoas existem na face da Terra, neste planeta? E a largura do amor de Deus abraça todos. Abraça todos. Viu? Envolve a todos, viu? Sem qualquer distinção. A largura do amor divino, viu? Envolve a toda a humanidade, pois alcança a todos sem qualquer distinção. Nós, por exemplo, no máximo conseguimos abraçar 2 pessoas. No máximo. Mas para abraçar bem, você consegue abraçar somente uma, quando você envolve os braços em torno dela. Agora o Senhor não. O Senhor, ele abraça toda a humanidade, sem distinção nenhuma. Glória a Deus. E Paulo fala sobre o comprimento. O comprimento, ele abrange, o comprimento, né, a extensão, abrange toda a nossa vida. Viu? Toda a nossa vida. Do passado ao futuro. Do passado ao futuro. Nós não sabemos até onde vai o nosso futuro. Mas o comprimento do amor de Deus já nos alcança. Do passado ao futuro. Viu? Afinal, o Senhor nos ama tanto que apaga os nossos pecados quando são confessados. Apaga os nossos pecados quando são confessados. Além disso, a sua profundidade é imensurável, uma vez que é capaz de resgatar, viu? Resgatar, viu? O mais indigno pecador das profundezas do inferno. O mais indigno pecador, viu? Das profundezas do inferno, e perdoá-lo. E colocá-lo em lugar de príncipe, em destaque. Aleluia! Foi o que ele fez comigo, viu? Ele foi lá e me tirou de um charco de lodo, viu? Das profundezas, viu? Me tirou, me purificou, viu? Colocou um novo cântico na minha boca,
Aleluia. Glórias a Deus. E me colocou para sentar entre os príncipes. De vez em quando, irmão, eu estou sentado. De vez em quando eu estava sentado assim no púlpito, olhando em volta assim. E eu via que é coisa de Deus. Viu? Está sentado ali naquela posição. O quanto eu oro, o quanto eu agradeço a Deus por Ele ter usado a misericórdia dEle e ter me resgatado. Aleluia. E Paulo fala sobre a altura. Leva os aflitos até a luz e os transforma em filhos e herdeiros de Deus. Glórias a Deus. As dimensões desse amor inesgotável podem ser comparadas às proporções da cruz. Viu? De fato, não podemos separar o amor do Senhor Jesus por nós sem nos lembrarmos do seu sacrifício, que foi a maior prova do seu amor eterno, viu? Por nós, pela humanidade, por mim e por você, esse amor maravilhoso. E no versículo 19, Paulo fala sobre, ele fala, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha que coisa linda aí, olha aí, olha o sol aí. Quem é que manda isso para nós? Quem é que nos dá? Você vê que antes da fundação do mundo, antes Deus haja luz, né? Deus criou 2 luminares gigantes, né? O sol para iluminar o dia e a lua para iluminar a noite. Olha a lua, olha aí, ó. Olha a bênção de Deus aí, ó, na minha e na tua vida, né? Lembra daquele verso que fala, o choro pode durar uma noite, a noite toda, o choro, a água descendo. E a alegria veio pela amanhecer. Olha a alegria aí, o sol. Glórias a Deus. As orações de Paulo, irmão, revelam sua comunhão com o Senhor. As orações de Paulo revelam a sua comunhão, a sua intimidade com o Senhor e a sua fé inabalável nele. Elas são cheias de adoração, intrepidez e instrução, pois são resultados da sua profunda intimidade com Deus, com o Todo-Poderoso. Viu? As orações de Paulo, a gente vê que fala da intimidade que ele tinha com Deus. Viu? O apóstolo ora para que os efésios, né, os irmãos lá de Éfeso, sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ousadia, oração ousada. Ou seja, ele deseja que esses novos convertidos recebam a totalidade do Senhor em suas vidas, né? Quantas vezes nós deixamos de orar pelos novos convertidos? Quantas vezes pessoas chegam, aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e muitas vezes a gente acaba deixando de orar por essas pessoas, né? E temos que interceder por essas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Então nós temos que orar como Paulo orava, interceder por essas pessoas. Orar, clamar que o Senhor derrame a plenitude da sua glória na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A minha bênção chegou aqui agora há pouco. Vocês viram ela passar aqui, né? Veio trazer algo para mim aqui, ó. Lembra quando eu falo para vocês de alimento sólido? Coisas que nos sustentam, orações, coisas que sustentam a nossa vida. São essas coisas, irmãos. Viu? Aqui, ó. Vem aqui, ó. É isso que nos mantém de pé, nos dá saúde, nos fortalece. Tá aqui, ó. É uma vitamina. Além da comida, além do alimento, além da palavra, né? Porque não só a palavra, não adianta só a palavra. Só palavra. Você tem que crescer na graça e no conhecimento, né?
Conhecimento é aqui, palavra de Deus. Graça é oração, é jejum, é comunhão, é santidade, viu? É você viver em santidade e honestidade. Aí você cresce na graça. E no conhecimento é quando você busca a palavra de Deus, viu? Então você se alimenta, arroz, feijão, você come bem, mas você tem também aquele alimento que te sustenta. E de vez em quando você recebe deixa eu mudar um pouco aqui, que o sol está batendo aqui. Então, você recebe o alimento, você é fortalecido e você tem que ter os complementos, né? Você tem que ter os complementos, você tem que estar tomando uma vitamina, você tem que estar tomando um suco, uma vitamina, uma fruta. Você tem que cuidar da sua vida, você tem que cuidar da sua saúde. Então é isso que acontece, ó. Veio aqui, ó. Chegou aqui, ó. Tá aqui, ó. O suquinho. Aqui eu vou dizer para você o que é. Beterraba, maçã, né? Para fortalecer. Então, meus irmãos, nós temos que nos cuidar. Nos cuidar. Estou mudando de lugar aqui por causa do sol, irmãos. O sol está uma bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre isso, viu? Sobre isso, que nós temos que ter ousadia de orar pelos novos convertidos, buscar a Deus, interceder por eles, né? Para que Deus os encha com a sua plenitude, né? O apóstolo Paulo ora para que isso aconteça, né? Sabemos que o Altíssimo, sabemos que Deus é infinito, inesgotável e perfeito, enquanto nós, seres humanos, somos o oposto disso, né? Somos imperfeitos, somos limitados, né? Mas o nosso Deus é perfeito, ilimitado e inesgotável, viu? É inesgotável. É uma fonte inesgotável. Glórias a Deus. Olha aqui, tá aqui, ó, palavra de Deus. Fonte inesgotável. Fonte inesgotável. Glórias a Deus. Viu? E, no entanto, Paulo não vê neste contraste um obstáculo para o seu pedido. Por exemplo, Deus é poderoso, é maravilhoso, é inesgotável, e nós somos o oposto, mas nós não devemos olhar para isso. Não vou. Vá diante de Deus. Vá diante de Deus com sinceridade. Vá com o seu coração sincero diante de Deus, que Ele entende, Ele compreende e vai te abençoar, viu? Em nome de Jesus. Então, sabemos que a plenitude de Deus é dada a nós por meio do seu Espírito, viu? Significa que aqueles que possuem, têm a unidade perfeita do céu. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem a unidade perfeita do céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro de si. Glória a Deus. Viu? Você tem dentro de você o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E para encerrarmos, nós vamos ler aqui o versículo 20. Para encerrarmos, nós vamos ler o versículo 20. Versículo 20 que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, né? A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo o poder que em nós opera, né? Segundo o poder que em nós opera, para Deus, irmão, para Deus não há pedido difícil. Para Deus não há pedido difícil ou mesmo impossível de ser atendido. Nada é impossível. Nada é impossível. Nada é difícil para Deus. Viu? O mais difícil, o mais impossível para Deus não é. Viu? Mas tem que estar de acordo com a vontade dele. Se estiver de acordo com a vontade de Deus e se for para a glória de Deus,
o seu pedido vai ser realizado. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é onipotente. Portanto, Ele é capaz de cumprir todas as promessas que fez em sua palavra. Viu? Ele é capaz, ele é suficientemente capaz e fiel de cumprir tudo que foi falado na sua palavra. Viu? Ele falou para Jeremias: Jeremias, o que você vê? Ele falou: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele falou: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra. Viu? Ele cumpre, tudo aquilo que ele fala, ele cumpre. Viu? Assim, assim ele surpreende os que creem nele. Aqueles que creem nele são surpreendidos com as bênçãos superiores, viu? Ao que pedem ou que pensam. Viu? Nós somos surpreendidos pelo que nós pedimos e o que nós pensamos. Nós somos surpreendidos por ele, porque ele é tremendo, ele é maravilhoso. O Senhor provou a sua grandeza. O Senhor, ele provou a sua grandeza em nos auxiliar, concedendo-nos até mesmo o seu próprio Espírito para habitar em nosso ser. Viu? Ele nos surpreendeu. Quando que nós imaginávamos uma coisa dessa? Na minha ignorância. Na minha ignorância. Nos anos da minha ignorância. Quando que eu imaginava que um dia eu teria dentro de mim o Espírito de Deus habitando em mim? Quando que eu imaginaria isso? Jamais. Então você vê que Deus, ele nos concede além do que pedimos, às vezes nem pedimos e nem pensamos, e ele nos concede. Viu? Glórias a Deus. Mas isso excede a qualquer anseio humano. Afinal, imagina, irmão, imagina ter um mestre. Imagina, ter o mesmo Espírito. Eu, você, nós, temos o mesmo Espírito que habitou no Senhor Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou dentre os mortos. O mesmo Espírito que o colocou à direita do Pai, habitando em mim e habitando em você. Há algo maior do que esses? Há algo maior do que esses feitos extraordinários? Certamente não. Portanto, aquele que nem a mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Porém, embora a grandeza de Deus seja evidente, ele age de acordo com o poder do Espírito Santo em nós. Ele age de acordo com o poder do Espírito Santo de Deus em nós. Não há proveito algum se interessar pelo poder divino para resolver problemas e desprezar o seu Espírito, que é a sua maior riqueza. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Viu? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor aos nossos corações. Logo mais à noite, às 18h30, estaremos reunidos em um número reduzido, atendendo às normas do Ministério da Saúde e do nosso Ministério Assembleia de Deus de Belém, setor 43 do Franco da Rocha. Estaremos ali glorificando e exaltando o nome do Senhor, na entrada do templo, higienizando as mãos com álcool gel, usando máscara e mantendo o distanciamento de no mínimo 1,5 metro de cada irmão. Estaremos ali glorificando e exaltando o nome do Senhor. Se você pode ir, vá. Se você pode ir, vá para a sua igreja, vá adorar a Deus. Se você sente que você corre algum risco, não vá, fique em casa, assista a live, acompanhe pela live, viu? Glorifique a Deus. Se você está na área de risco, fique em casa, viu? Glorifique o nome do Senhor. Mas se você pode, se você deseja, vá adorar a Deus. A conclusão da nossa lição, irmão, a conclusão, você sabe que para Paulo, Deus ele responde não somente ao que nós pedimos, mas ele pode fazer
muito mais do que pedimos ou pensamos. Viu? Porque Deus, ele vê o nosso coração, ele vê a intenção do nosso coração e às vezes ele nos dá além daquilo que nós pedimos e pensamos. A total confiança no ilimitável amor divino move o coração de Deus. Viu? Move o coração de Deus. E a resposta de Deus chega com bênçãos excedentes, isto é, sempre acima do que pedimos ou pensamos. Para que isso aconteça, é necessário que nossos desejos, aspirações e vontades sejam canalizados para o centro da vontade de Deus. Viu? Para o centro da vontade de Deus. E Ele, como lhe convier, responderá às nossas orações. Como melhor convier a Deus, Ele vai responder às nossas orações. Ele é poderoso não só para fazer tudo que pedimos ou pensamos, mas para fazer tudo além do que pedimos ou pensamos, para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Esse é o Deus que nós servimos. A conclusão, irmãos, vou ler aqui, diz que a ousadia, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. Primeiro, o fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua família. Que Deus te conceda um ótimo domingo, juntamente com a família, um bom almoço, viu? Uma semana maravilhosa na presença, que Ele te dê sabedoria, que Ele te dê proteção, que Ele te guarde. Vocês que trabalham na área da saúde, que o Espírito Santo de Deus te proteja, te guarde, seja um escudo, que o Espírito Santo de Deus seja o seu EPI, equipamento de proteção individual. Esse é o melhor equipamento de proteção individual. É aquele que habita dentro de você. É Ele que te guarda, é Ele que te protege. Viu, irmã Renata? Deus abençoe sua vida. Que o Espírito Santo te guarde. Irmã Renata, irmão Eliseu, Miguelzinho. Ô, Miguelzinho, um abraço, Miguelzinho. Deus abençoe sua vida, Miguelzinho. Irmã Neide, Deus abençoe, irmã Neide. Irmã Francisca Paulina, Deus abençoe. Irmã Zélia Dias, Deus abençoe, irmã Zélia. Estamos juntos nas lives. Sempre que tem live aí, da parte da irmã Zélia, que ela compartilha, ou que ela abre sala, estamos também acompanhando. Irmã Camila Farias, Deus abençoe sua vida, seu esposo. A paz do Senhor a todos. Esther Silva, irmão Jailton, pastor Jailton Santos, Deus abençoe em Cristo Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de todos vocês. Que o Senhor abençoe, que o Senhor dê saúde, que o Senhor dê prosperidade espiritual e material. Que o Senhor conceda a sua bênção. Que a graça de Deus esteja sobre a vida de cada um, viu? Sobre a sua casa, a sua família, em Cristo Jesus. Deus abençoe. Obrigado por ter nos acompanhado, viu? Obrigado por estar junto conosco nesta manhã de domingo maravilhosa. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço, nosso Deus. Eu vou fazer uma oração e logo em seguida estaremos encerrando. Viu? Em nome de Jesus. Vamos apresente o seu pedido de oração aí. Põe sua mão no coração, feche seus olhos e ore comigo agora. Nosso Deus e nosso Pai. Unimos agora a nossa fé, unimos agora a nossa voz, unimos agora, Senhor, esta oração, essa intercessão. Oramos, Senhor, por aquela pessoa que está passando por dificuldade. Senhor, aquela pessoa que está no leito, numa enfermidade. Senhor, o médico pode ter até falado que não tem mais solução, mas para o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus do impossível. Entra agora, Senhor, naquele hospital, vai até aquele quadro, visita esta pessoa, Senhor. Entra com providência nesta vida, Pai.
repreende todo o mal. Senhor, meu Deus e meu Pai, conforte o coração daquelas famílias que perderam seus entes queridos, Pai, por esses dias, Pai. Preencha, Senhor, este vazio. Visita, Pai. Consola, conforta com o Teu Espírito Santo. Deus querido e maravilhoso, eu agradeço por esta manhã na presença do Senhor, pelo ensinamento da Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar logo mais à noite, quando estaremos orando, glorificando e exaltando o Seu nome. Abra, Senhor, o ministério da palavra, Senhor. Que o Senhor nos conceda, Senhor, Senhor, a oportunidade de poder estar falando do Teu amor logo mais à noite, para a glória do Teu nome. Deus querido, eu glorifico o Teu nome. Abençoa a vida desta pessoa que está orando juntamente conosco, intercedendo por outras vidas, Pai, em nome de Jesus. Agradeço, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe em Cristo Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, na sua casa, esteja sobre o seu lar. Ele está, porque Ele habita dentro de você. Ele faz morada dentro de você. Viu? Deus em Cristo Jesus te conceda um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe.